Olá, estudante, aqui é professor Tiago Benedetti, professor de aprendizagem, e estou trazendo você aqui pertinho de mim para uma aula. Quero que você se sinta aqui como se estivesse junto comigo do meu lado, numa aula particular sobre uma metodologia de leitura ativa. Eu vou te mostrar aqui nessa aula de hoje o que é a metodologia, a estratégia, na verdade, de etiquetas de leitura. E para isso eu vou utilizar esse livro que eu ainda estou terminando de ler, Como Aprendemos, e vou te mostrar essa técnica aqui no capítulo 4. Seguinte, etiqueta de leitura é uma estratégia de leitura ativa, certo? Qual é o objetivo por trás disso aqui que eu vou te mostrar? Leitura ativa é aquela que tem como objetivo aumentar a sua compreensão de leitura, certo? Ela vai talvez tornar a sua leitura um pouco mais lenta, né? Qualquer estratégia de leitura ativa, na verdade, gera talvez uma velocidade um pouco menor de leitura, porém aumenta a sua compreensão. E aí, fazendo isso, a gente está trabalhando a favor do quê? De um processo que a gente chama lá na neurociência de codificação da aprendizagem. Que significa o quê? Significa provocar uma compreensão e principalmente uma conexão entre os conteúdos que você já estudou, já aprendeu, alguma coisa que você já leu, com algum conteúdo novo. Então, no caso das etiquetas, né, o que elas vão fazer? Elas vão fazer para a gente, ela vai trazer para você, na verdade, esse benefício. Ó. Basicamente assim, você tem ali um conhecimento que a gente vai chamar de conhecimento prévio, que é aquilo que você já viu, já sabe, que já faz sentido, e você sempre usa aquilo que você já sabe para associar o que você já sabe com aquele conhecimento que a gente vai chamar aqui de conhecimento novo. Qual é o resultado dessa continha aqui? Conhecimento prévio, aquilo que eu já sei, mais conhecimento novo, aquilo que eu não sei ainda. A junção desses dois, quando tem essa associação, é basicamente o que a gente vai chamar aqui de aprendizagem. E o que é codificação? É basicamente você criar uma estrutura de melhor compreensão para que esse conhecimento novo se conecte da melhor forma possível nesse conhecimento prévio. O resultado disso é o quê? É uma aprendizagem que é mais significativa. E essa estratégia de etiqueta vai te ajudar nisso. Então, deixa eu te mostrar o que é isso, afinal. Etiqueta de leitura, basicamente, é o quê? É você pegar ali qualquer texto que você vai ler, certo? E ao longo da leitura do texto, eu te recomendo usar uma caneta vermelha, por exemplo, dessas assim de ponta mais fininha. E aí você vai fazendo o quê? Você vai lendo, vai fazendo teus grifos, anotações. E a etiqueta é uma estratégia em que intencionalmente você vai deixando lembretes de canto de página. Ou seja, repara, nesse começo aqui, eu não coloquei nada a priori, por quê? Porque não tinha muita coisa para etiquetar. Agora aqui, ó, eu já coloquei grau de evocação. Por quê? Porque isso aqui é uma etiqueta, é uma identificação sobre o que está sendo dito nesse pedaço. Aí, eu sigo aqui minha leitura e esse pedaço todo do texto fala sobre evocação. Então, eu estou dizendo para o meu cérebro, estou sinalizando aqui na minha leitura que tudo isso aqui é evocação. Aí eu venho aqui e leio esse trechinho. Isso fala do nível de evocação. Eu leio mais esse parágrafo, que fala sobre a diferença de consolidar e evocar. Então, o que é etiqueta? É você colocar isso aqui. É você escrever pequenas etiquetas de identificação daquilo que você está lendo. Para quê? Para melhorar a sua leitura. Então, dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou evidenciando o tema geral ali daquele pedaço do texto, certo? E na medida em que eu vou lendo, eu vou fazendo isso. Pode ser embaixo, pode ser no cantinho, pode ser puxando seta, pode ser escrevendo alguma coisa. O importante é, eu estou etiquetando pedaços do meu texto, estou colocando pequenos títulos que vão identificar a pauta, o tema, o tópico, enfim, o que está sendo tratado ali. De vez em quando até faço alguma coisa um pouquinho mais elaborada. E dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um rastro. E aí, o que eu ganho fazendo isso? Repara só, vamos voltar aqui. Para eu aprender melhor alguma coisa, eu preciso pegar um conhecimento novo e relacionar com algum conhecimento prévio. Prévio é o que mesmo? É aquilo que eu já sei. Então, quando eu vou lendo aqui um assunto novo,
que vai acontecendo? Eu estou entrando em contato com novos conceitos e novas ideias. E eu vou escrevendo eles aqui. Então, eu estou trazendo aqui conceitos, ideias, alguma coisa assim que eu estou passando. E eu estou deixando também um rastro de quê? De conhecimentos prévios. Então, eu estou evidenciando, por exemplo, que aqui, vamos simplificar, né? Eu vi um conceito A, alguma coisa A. Aqui eu vou chamar essa coisa de B. Aqui eu vou chamar esse item de C, e aqui eu vou chamar esse item de D. Na medida em que eu vou passando por esses conteúdos pelos quais eu vou passando, eles vão ali, digamos, nesse momento virando conhecimentos prévios. Então, eu passei por um conhecimento A, depois um B, depois o C, depois o D. Gradualmente eu vou avançando neles. E aí, se eu sei A, B, C e D, se eles estão evidentes aqui na minha memória, vai ficar mais fácil quando eu chegar, de repente, aqui nesse trecho do texto. Digamos que esse trecho aqui vai ser o trechinho E. Quando eu chegar no trechinho E do texto, vai ficar muito mais fácil eu assimilar esse conteúdo E, porque eu já sei o ABCD, certo? Então, isso é o contexto, né? Isso é a estratégia de etiqueta. E como que eu uso isso para realmente qualificar a minha aprendizagem? Eu posso fazer assim. Eu posso ler o meu texto, vou lendo ele aqui, cheguei num ponto importante, e aí quando eu cheguei aqui, repara, cheguei nessa parte do texto, cheguei até aqui, aqui mudou de pauta. Opa! Então, o que eu deveria fazer com as minhas etiquetas? Antes de continuar lendo esse trecho todinho novo, o que eu posso fazer para qualificar a minha aprendizagem? Eu posso rapidamente voltar aqui e ver esse item A, o item B, C e D, e tentar recordar o que eu lembro deles, o que eu compreendo deles. Fazendo essa pausa, a gente está usando aqui o que a gente vai chamar de pausa de prática de recuperar informações. Essa prática de recuperar informações, ela basicamente é o quê? É um momento que eu faço de evocação. Evocação é o que a gente chama lá na neurociência de tentar lembrar. Então, quando eu tento lembrar, a tentativa de lembrar alguma coisa imediatamente gera o quê? Um esforço cognitivo de recuperação de uma informação. E esse esforço, ele faz o quê? Ele é uma espécie de promotor de aprendizagem. É como se os meus neurônios, que estão ali nos bastidores da minha aprendizagem, né? É como se os meus neurônios estivessem fazendo mais força. E é como se eles estivessem sinalizando com mais força ainda aquela memória. Então, praticar a evocação qualifica muito a sua aprendizagem. Mas muito mesmo, certo? Então, repara. Se eu faço o uso da estratégia da etiqueta e se a cada bloco de texto, se a cada assunto, se a cada novo tópico, por exemplo, aqui, eu faço uma parada e tento recuperar o que veio antes, usando as minhas etiquetas, eu estou o quê? Eu estou qualificando muito a minha aprendizagem, reforçando o meu conhecimento prévio e preparando ele para isso aqui, para um conhecimento novo. Então, é como se eu estivesse, por exemplo, assistindo um filme e a cada 10 minutos de filme ou a cada troca de cena, eu parasse o filme e tentasse lembrar tudo o que aconteceu até ali de forma cumulativa ou pelo menos parcial. Então, fazendo isso, ó, repara, eu tenho aqui as minhas etiquetas, aí eu vou avançando no texto. Quando eu chegar aqui, o que eu faço? Eu reviso rapidamente o que eu deixei para trás. Talvez tudo? Não, às vezes parcialmente, né? Então, digamos que aqui eu já revisei uma vez. Aqui eu já revisei. Aí eu estou ali, estou lendo essa parte sobre dificuldades desejáveis e, de repente, eu cheguei aqui nesse trecho. O que acontece quando evocamos uma memória ou conhecimento? Antes de começar, eu venho aqui e só reviso as etiquetas desse último trecho. Aí eu avanço. Aí leio essa parte, chego até aqui, nesse pedaço. O que eu faço antes de começar aqui? Eu reviso aquilo que eu deixei de etiquetas desse último trecho. E assim, então, eu vou avançando numa leitura, que a gente vai chamar aqui de leitura ativa, que vai deixando esse rastro, vai deixando esse monte de informação aqui, e dessa forma eu estou usando uma estratégia de leitura ativa, que se vale das etiquetas, que se vale
dessa prática de evocação, ou seja, antes de avançar, né, vamos pegar aqui A, B, C e D. Meu Deus, que garrancho. Antes de avançar, por exemplo, aqui para o conteúdo novo ou para o item novo do texto, que é o item E, o que eu sempre faço? Eu garanto que eu passei aqui e reforcei esse, o D. E o que eu fiz antes de chegar no D? Eu reforcei o C. E o que eu fiz antes de chegar no C? Eu evoquei, lembrei e reforcei o B. E o que eu fiz antes de chegar no B? Eu evoquei e tentei lembrar do A. Fazendo isso, quando eu chegar aqui no E, ou seja, em qualquer outro item do meu texto, eu vou ter aí uma leitura muito mais proveitosa, muito mais reforçada e muito mais qualificada. Esse processo de ler e evoca para seguir no próximo, depois lê e evoca para seguir no próximo, e sempre tendo esse processo de para e resgata o que eu vi antes, isso gera dentro dessa prática de evocação o que a gente vai chamar aqui de leitura em blocos. Então é interessante quando você pega alguma coisa para ler, quando você pega aí qualquer livro que você tem interesse, é interessante você sempre pensar nele como uma sequência de bloquinhos. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse trecho, um modelo de memória. E aí, esse um modelo de memória é um texto que segue até chegar aqui. Então, eu tenho ali um bloco. Digamos que esse vai ser o meu bloco A de conteúdo. O que eu faço antes de começar a ler a parte aqui de conhecimentos prévios? Eu reviso isso aqui antes. Aí tá, eu venho aqui e leio conhecimentos prévios. Li meus conhecimentos prévios, cheguei até aqui criando conexões. O que eu faço antes de continuar aqui? Eu reviso qualquer coisa que eu deixei anotado de etiqueta. Repara, eu não vou revisar todo o texto, eu não vou reler todo o texto. Se eu deixei alguma etiqueta, eu basicamente vou revisar a etiqueta. E é justamente por isso que a etiqueta é legal. Porque ela, às vezes, repara, eu passo em alguns trechos de texto, ó, que não tem nada. Por quê? Porque não tem nada importante ali para eu guardar ou para revisar. Agora, por aqui tem e por aqui tem. Então, quando aquilo que eu tenho é importante, eu deixo um registro. E aí, quando eu avançar para o próximo conteúdo, por exemplo aqui, ativação de conhecimentos prévios, o que eu deveria fazer aqui? Reforçar isso aqui. Reforçar alguma coisa que eu marquei aqui que é importante. Reforçar isso aqui, isso aqui. Entende? Então, dessa forma, você tem aí uma estratégia de leitura ativa que, como eu falei, pode não ser tão rápida, mas aumenta demais a tua compreensão e melhora a codificação da aprendizagem. Isso aqui te dá o quê? Te dá mais qualidade. E dessa forma, eu estou sempre trabalhando o quê? Um conceito básico, né, de estudo e aprendizagem, que é o quê? Eu estou sempre reforçando o que eu já vi para conectar melhor isso com alguma coisa nova que eu estou vendo agora. Então, dessa forma, eu codifico melhor e torno a minha aprendizagem bem mais significativa, certo? Eu acabei de notar que eu escrevi aprendização. Olha o TDAH batendo. Então, você entendeu, né? Então, basicamente, quando eu tenho esse conhecimento prévio com conhecimento novo e essa aprendizagem, né, acontecendo de forma significativa, eu tenho, então, um processo de aproveitamento melhor como um todo da minha leitura. E aí, para esse vídeo, eu queria deixar, então, esse recado, essa estratégia e sugerir para você que você experimente. Primeiro, fazer as etiquetas que vão te acompanhando durante a leitura, que, inclusive, vai aumentar o seu foco de leitura, certo? Porque torna a leitura mais ativa, mais sinestésica. E aí, você, junto da estratégia de etiquetas, você experimenta esse momento de ler um pouquinho e pausa. Antes de seguir para o próximo, você retorna, você evoca, você lembra. E aí, depois de tentar lembrar alguma coisa, você avança para o próximo. Aí você tenta lembrar, faz uma pausa e avança para o próximo. Então, essa leitura em bloco fica aí também como sugestão para você qualificar demais a sua aprendizagem. Se você já faz algo parecido ou já teve alguma experiência com isso, deixa aí um comentário, que vai ser um prazer conversar com você sobre esse assunto. A gente se vê por aí no próximo vídeo e até mais. Não esquece de curtir e compartilhar esse material com outros estudantes. E se puder, né, não esquece de se inscrever aqui no meu canal.